Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um devocional, iniciando mais um dia na presença de Deus, onde vamos aprender mais da sua palavra, vamos aprender mais daquilo que Ele tem para nos ensinar. Seja muito bem-vindo todos vocês, vamos chegando. Bom dia, Vilma, bom dia, Gi, sejam todas bem-vindas. Deus os abençoe. Vamos iniciar mais um dia na presença de Deus. Vamos iniciar esse dia que o Senhor já preparou, né? Nada acontece por acaso. Tudo está debaixo da soberania, do controle de Deus. Estamos aqui, hoje, nesse exato momento, porque existe um propósito de Deus. Existe um plano de Deus para a nossa vida. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida. Vamos chegando, vamos nos colocando na presença de Deus. Esse dia o Senhor já preparou. Devemos desfrutá-lo. Olha os coraçãozinhos subindo aí. Quanto mais coraçãozinho tiver, mais evidencia o vídeo, né? E ele é mais distribuído. Louvado seja Deus. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa, a imagem está boa. Vamos chegando. Todos sejam bem-vindos. Vamos chegando. Bom dia, Dani querida, seja bem-vinda, Deus abençoe. Bom dia, Marta. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos começar mais um devocional. Esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? O som está bom? A voz está boa? Eu sempre pergunto, né? Porque às vezes tecnologia não dá para confiar 100%, né? Queridos, vamos iniciar o nosso devocional. Antes de começar, eu quero já iniciar lendo o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Diz assim a palavra de Deus. É uma porção da palavra muito conhecida. Vocês já ouviram esses versículos milhares de vezes, eu tenho certeza disso. Mas esse versículo tem muito a nos ensinar. Diz assim a palavra de Deus. Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em mim encontrarão descanso, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Queridos, uma vida com Deus é uma vida de entrega. É uma vida completamente de entrega. Você não consegue ter uma vida com Deus se você não se entregar completamente para Deus. Uma vida com Deus é uma vida de entrega completa. Eu já falei em alguns devocionais o que é se entregar. Se entregar é você pegar a sua vida toda, que por sinal não te pertence, pertence a Deus,
é pegar essa sua vida completa, ou seja, todas as esferas da sua vida, e submetê-la ao senhorio de Cristo, submetê-la à soberania de Deus. Isso é uma entrega. Só que a maioria de nós, quando entregamos alguma coisa para Deus, seguramos a cordinha. Ou seja, não entregamos 100% a nossa vida para Deus. Por isso passamos o que passamos, vivemos o que vivemos, porque o ser humano por natureza, isso é fruto do pecado, o ser humano por natureza, ele não gosta de perder as rédeas da sua vida. Ele gosta de ter a sensação de que ele está no controle de alguma coisa. Mas essa passagem de Deus, da palavra de Deus, é muito clara, é um convite de Jesus para que possamos ir até Ele completamente. Então Ele nos dará descanso, nos dará alívio, nos dará proteção, nos dará direção, trocará esse fardo que levamos, que é pesado pelas decisões e escolhas que fazemos, Ele trocará por um fardo mais leve. Observa que quando Ele diz trocar o fardo, toma do meu fardo, é que as lutas continuam. Estar em Deus não nos dá isenção de problemas, lutas e desafios da vida. Só que essas lutas e esses desafios da vida, eles ficam mais fáceis de ser carregados. Por quê? Porque o meu fardo é leve, diz o Senhor. A palavra de Deus nos convida, através de Jesus Cristo, a ter uma vida mais leve. A ter uma vida mais leve. E ele ainda completa, se você ler no versículo, ele ainda completa, e isso eu acho fantástico. Ele diz assim: aprendam de mim. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Sabe, queridos, isso é um convite a olhar para Jesus Cristo como exemplo de conduta de vida, exemplo de postura de vida. Ontem, no devocional de ontem, eu falei de sermos semelhantes a Cristo. Precisamos olhar para Cristo como a nossa referência, o nosso exemplo máximo de conduta de vida. Aprendam de mim, aprendam de mim. Ou seja, observe o que eu faço e faça o que eu faço e como faço. Dessa forma, a vida ficará mais fácil. Paulo entendeu isso e disse: não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Cristo que vive em mim. O convite foi lançado. O convite está aí à disposição. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. A palavra de Deus, a gente vai ver diversos convites de Jesus, de Deus. Existe um outro convite de Deus em Jeremias capítulo 33, versículo 3, que diz assim: clamam a mim e eu responderei. Existem diversos convites, só que entenda, esse é o tema do nosso devocional hoje. Decida entregar. Essa entrega, ela é uma decisão pessoal. Eu não posso decidir por você, o seu amigo, o seu companheiro, o seu marido, a sua esposa não pode decidir isso por você, os seus recursos não podem decidir isso por você, a sua emoção, os seus pensamentos não decidem isso. Essa decisão, ela é uma postura de entrega completa a Deus. Vinde a mim. Grave essa palavra no seu coração. Vinde a mim. Está doendo? Vinde a mim. Está sobrecarregado?
vinde a mim. Não sabe o que fazer, está sem direção, está sem rumo, não enxerga uma luz no fim do túnel, vinde a mim. Não sabe como dar o primeiro passo, vinde a mim. Grave essa palavra no seu coração. Vinde a mim. Queridos, Deus não muda, a palavra de Deus é muito clara, diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Vinde a mim, todos vós, sem exceção. Agora, queridos, existem algumas barreiras, e que eu destaquei aqui. Existem algumas barreiras que nos impedem de atender esse vinde a mim. Existem algumas barreiras que nos impedem de submeter a nossa vida ao senhorio de Cristo. Existem algumas barreiras que nos impedem de ter uma vida mais leve, trocar essa carga, trocar esse fardo. E eu destaquei aqui algumas, e eu tenho certeza que como eu e você temos isso e vivemos, com essas barreiras, algumas já foram vencidas, outras precisam ser vencidas. E a primeira barreira que existe é o orgulho. A primeira barreira que existe, que impede de eu e você, de repente, tomarmos essa decisão de entrega 100% a Deus, é a barreira do orgulho. A gente diz assim, eu não vou admitir que eu preciso de ajuda. Eu não vou mostrar para o outro, ou para Deus, ou para quem que seja a minha fraqueza, a minha completa dependência, a minha completa limitação. Isso é o orgulho. Isso é orgulho. Sabe, se você ler Provérbios, capítulo 18, versículo 12, diz assim o livro de Provérbios: a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a pessoa humilde é respeitada. Queridos, o orgulho não serve para nada. Admita que você precisa de ajuda. Admita que se você tentar controlar a sua vida pela força do seu braço, pelo seu pensamento, pelas suas emoções, você está a caminho da desgraça, como diz o livro de Provérbios, capítulo 18. Nós não temos condições nenhuma de cuidar plenamente da nossa vida. Por isso, devemos deixar o orgulho de lado e submeter a nossa vida completamente ao senhorio de Cristo. Essa barreira, ela nos atrapalha, nos impede de avançar. O orgulho nos faz acreditar de que não precisamos de ajuda. Não, eu resolvo. Não resolve, querido. Não resolve. Não temos capacidade suficiente para cuidar sozinhos da nossa vida. Não temos mínimas condições de cuidar da nossa vida. Somos falhos, somos vulneráveis. Precisamos reconhecer que somos completamente dependentes do Senhor para tudo. Para tudo. Os que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Patrícia, Laura, sejam todos bem-vindos. Que Deus os abençoe. Não temos condições nenhuma, queridos, de cuidar da nossa vida. Então deixe esse orgulho de lado. Chegue a Deus, vinde a mim. Venha completamente sem reservas, sem preconceitos. Se entrega completamente. Isso é uma decisão. E quem não precisa depender de Deus não consegue resolver os problemas sozinhos. Uma coisa ou outra você consegue dar um jeito, mas resolver não somos capazes. Não somos capazes. Precisamos quebrar esse orgulho. Precisamos quebrar esse orgulho. Admitir que precisamos de Deus completamente. O orgulho nos paralisa.
Reconheça a sua dor, reconheça o seu sofrimento, reconheça as suas questões, reconheça a sua fraqueza e escute Deus dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim e eu vos aliviarei, te dou descanso. Aprendam de mim que sou manso. Ah, queridos, quando quebramos o orgulho, estamos completamente nas mãos do Senhor. Completamente na mão do Senhor. Existe uma frase que eu fiz questão de anotar aqui do pastor Rick Warren, aquele que escreveu o livro Uma Vida com Propósito. Inclusive essa frase é desse livro, e eu tenho esse livro aqui e já faz um tempo que eu li esse livro, e é uma frase fantástica, que diz assim: quanto maior dor você tiver, ou seja, quanto maior reconhecimento dessa dor, quando você reconhecer a sua dependência, quando você reconhecer que você precisa, menos ilusão você terá de que pode controlar as coisas. Eu vou repetir. Quanto mais dor você tiver, menos ilusão você terá de que pode controlar as coisas. Não podemos controlar nada. Não conseguimos controlar nada. Somos ovelhas num grande pasto, onde temos o sumo pastor, e a ele devemos chegar. Ele nos diz: vinde a mim. Vinde a mim. Vamos quebrar esse orgulho. Vamos olhar para dentro de nós e reconhecer que não somos nada sem a presença de Deus. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A segunda barreira que nos impede de nos entregarmos completamente a Deus é a culpa. É a culpa. Ou seja, estou envergonhado de pedir ajuda. Eu não mereço. Na verdade, queridos, não merecemos nada. Isso é pura graça. Esse vinde a mim é pura graça. Graça é um favor imerecido. Graça é um acolhimento, um abraço de Deus ao pecador. Isso é graça. Salmo 40, versículo 12. Já vamos começar a ler o livro de Salmos, né? Vai ser o segundo desafio aí do devocional. Já estamos caminhando para o final de Provérbios. E o livro de Salmos é maravilhoso. É um livro de cânticos, de hinário do povo de Israel. E é o livro de orações desse povo. Quer aprender a orar? Leia o livro de Salmos. É magnífico, é fantástico. Enfim, a Bíblia toda é maravilhosa. Salmos 40, versículo 12 diz assim: porque os problemas que enfrento são grandes demais. Meus pecados me atrapalham a visão. São muitos, mais que os fios de cabelo da minha cabeça. Por causa deles me sinto fraco e desanimado. Sabe, às vezes a culpa é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas não têm coragem de pedir ajuda. Principalmente se ela vive num meio de pessoas legalistas. Pessoas que apontam para a lei e diz que você está fora dela. Graças a Deus você está fora dela. Deus te chamou para a liberdade. Deus te chamou para viver um tempo de graça, de favor. Tire esse sentimento de culpa. Tire esse sentimento que de repente fica te corroendo, dizendo que você não pode, dizendo que você não é capaz, dizendo que você é pecador completo e sem arrependimento. As pessoas legalistas e religiosas, elas exigem de você a perfeição. Não somos perfeitos, somos falhos, erramos. Mas podemos cair várias vezes, como diz a palavra de Deus. Podemos cair 7 vezes. Mas Deus nos levanta em todas elas. Deus nos levanta em todas elas. Tire esse sentimento de culpa. Escute Deus dizendo: vinde a mim. Vinde a mim. Se entregue completamente. Deus limpa de você essa culpa de
achar que não é possível, de que não deve, de que você errou muito e não tem como superar isso. Sabe, a culpa é uma das maiores barreiras que a gente pode enfrentar e que impede de viver uma vida abundante em Deus. Entenda uma coisa, querido, Deus te ama completamente, profundamente. Na cruz do Calvário, Ele rasgou toda a dívida de culpa. Você é uma pessoa livre em Deus, pronta para viver algo maior do que isso que você está vivendo. Vinde a mim todos vocês, diz o Senhor. Se entregue completamente ao senhorio de Cristo. Esteja humildemente pronto. Peça perdão a Deus. Senhor, eu reconheço a minha culpa, os meus erros, mas a Ti eu me entrego completamente de corpo, alma e espírito. Eis-me aqui, faça de mim a Tua vontade. Livre-se da culpa, é uma barreira que fica nos corroendo, fica deixando a gente paralisado. Não tenha vergonha de pedir ajuda a Deus e nem de lhe pedir perdão. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, vemos uma porção da palavra maravilhosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se torna uma pessoa justa diante de Deus. Deus te ama profundamente, profundamente. Ultrapasse essa barreira da culpa e se chegue próximo do Senhor. Salmo 32, versículo 5, presta atenção nisso. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo. Se você reconhece Cristo como seu Senhor, o seu Salvador, o seu Deus, viva sem culpa. Se aproxime de Deus e viva plenamente uma vida abundante. Amém? A terceira barreira que enfrentamos, que nos impede de chegar diante de Deus, é a barreira do medo. É a barreira do medo. Estou com medo de que terei que abrir mão de algumas coisas. Sabe, uma vida com Deus também é uma vida de renúncias. Renúncias. Precisamos renunciar tudo aquilo que a nossa carne peleja, tudo aquilo que a nossa carne deseja. A vida com Deus é uma vida de entrega e de renúncia. E às vezes temos medo de abrir mão de alguma coisa. Precisamos tomar cuidado. Sabe, devemos abrir mão de hábitos velhos, hábitos antigos, hábitos que nos estavam levando por um outro caminho. Deus diz, eis que faço nova todas as coisas. Assuma um compromisso com Deus e tome a decisão de se entregar completamente, sem reservas, sem medo. Abra mão daquilo que precisa abrir. De repente Deus já te disse, não faça mais isso, não pense mais dessa forma, não viva mais desse jeito. Então não tenha medo, tome uma posição diante de Deus. Vinde a mim, diz o Senhor. E às vezes não vamos, por medo de sair dessa nossa zona de conforto e de viver uma vida de entrega, dedicação e serviço ao Senhor. Sabe, muitas pessoas deixam de se converter por causa do medo, achando que a vida vai ser uma vida chata. Eu já ouvi isso. Gente, a melhor decisão da nossa vida é viver ao lado de Cristo, viver por Cristo, viver com Cristo. Não existe outra vida além disso. A outra vida além disso é a morte. Mas Deus veio para dar vida e vida em abundância.
Não permita que o medo te paralise, não permite que o medo te deixe de desfrutar do melhor de Deus. O medo, ele existe por aquilo que eu disse no início. Entregamos a vida para Deus, mas seguramos a cordinha com medo de perder as rédeas da nossa vida. Deixe Deus controlar, deixa Deus soprar na sua vida e Deus vai te guiar por grandes caminhos, grandes conquistas, grandes realizações. E tenha certeza que você vai dizer para você mesmo, só podia ter sido Deus. Se entregue, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, sem medo. Em Cristo você é livre, em Cristo você é livre. Agora, entenda o conceito de liberdade. As pessoas às vezes interpretam esse conceito de liberdade. Entenda que o conceito de liberdade é você ter a liberdade de escolher quem te controla. A liberdade é você ter o poder de escolher quem te controla. Essa é a liberdade. Quem te controla? O Senhor, o soberano Deus, o Criador dos céus e da terra, ou seus vícios, seus maus hábitos, sua carne, seus pensamentos contrários, suas emoções conturbadas, seus medos, suas fraquezas, sua culpa? O que te controla? A liberdade é essa liberdade de escolha de quem vai controlar a sua vida. Então, queridos, lance o medo fora. A palavra de Deus diz que a presença do perfeito amor lança fora todo medo. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Amém? Por isso, se deixe controlar por Jesus. É Ele que liberta. Você não precisa ter mais medos das decisões que vão ser tomadas. Se você está sobre o senhorio de Cristo, descansa, descansa. A palavra de Deus diz em João 8, e conhecerão a verdade, ou seja, a verdade é Cristo, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vai te permitir escolher quem controlará a sua vida. Se o Filho verdadeiramente vos libertou, verdadeiramente, de fato, vocês serão livres. A quarta e última barreira, a quarta e penúltima barreira é a preocupação. É a preocupação. É a preocupação de manter uma decisão. Você diz, não conseguirei manter a minha decisão. Sabe, a decisão ela tem que ser diária. Hoje eu decido novamente viver em Cristo. Amanhã eu decido novamente viver em Cristo, porque desafios vão existir, situações vão tentar esmorecer a nossa fé. O inimigo das nossas almas lutará contra essa decisão. As preocupações vão chegar, a ansiedade, e a ansiedade nunca vem sozinha, é um pacote, vem junto com o medo, com a preocupação. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não se preocupe. Não se preocupe, porque aquele que é fiel, aquele que prometeu, é fiel. Aquele que diz, vinde a mim, ele sabe o que ele está dizendo. Ele garante o que ele está dizendo. Vinde a mim. Eu sou tudo aquilo que você precisa. E muitos não entregam o controle da sua vida a Deus, porque se preocupam se vai conseguir manter essa decisão ou não. Viva um dia de cada vez. Reafirme a presença de Deus na sua vida todos os dias. Por isso desse devocional. Um dos motivos desse devocional é a gente acordar todo dia de manhã na certeza de que Deus está conosco, de que mais um dia venceremos em Cristo e que precisamos dele completamente para viver plenamente a vida que ele tem para cada um de nós. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra, ou seja, aquele que me fez tomar a decisão, aquele que me mostrou que eu preciso entregar a vida completamente para ele, sem reserva,
aquele que me escolheu e me ama completamente, aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E a última barreira, queridos, é a quinta barreira que nos impede de viver uma vida com Deus. É a dúvida. É a dúvida. É olhar para a nossa fé e achar que ela é pequena. É olhar para a nossa decisão e achar que ela não foi a melhor decisão. É olhar para nós mesmos e dizer para nós mesmos, será? Não tenha dúvida de viver uma experiência genuína, plena com Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Muitas pessoas duvidam da sua restauração, muitas pessoas duvidam da sua cura completa espiritual. Será que realmente eu verei resultado? Será que realmente eu vou conseguir? Será que realmente eu serei ajudado? Será que realmente o meu caso tem solução? Precisamos tomar a decisão e escolher conscientemente confiar a nossa vida completamente em Deus, vivendo o versículo que diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as vossas outras coisas vos serão acrescentadas. Mude as suas prioridades, mude as suas prioridades e viva plenamente o vinde a mim. Deus continua soprando no seu coração e nos seus ouvidos: vinde a mim, vinde a mim. Para finalizar esse devocional, queridos, eu separei três coisas que precisamos fazer para alcançar essa decisão, que precisamos fazer para superar essas barreiras, a barreira da preocupação, do medo, da culpa. Primeira coisa, queridos, aceite a palavra de Deus como seu padrão de vida. Aceite a palavra de Deus como seu padrão de vida. Deus diz que as Escrituras devem ser o nosso balizador. Eu falei isso um pouco ontem. A palavra de Deus, ela deve nos avaliar, deve avaliar as nossas decisões. Tudo que você for tomar como decisão, consulte a Deus primeiro. Davi fazia isso. Antes de ir para a guerra, ele consultava o Senhor. E o Senhor dava a estratégia para Davi vencer a guerra. Por que Davi foi um grande guerreiro? E por que Davi ganhou as maiores lutas da sua vida? Porque ele foi um homem estratégico. Ele usou a palavra de Deus como estratégia de conduta de vida. Não faça nada sem uma estratégia dada por Deus através da sua palavra. Porque em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, fica muito claro: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Primeira coisa para vencer essas barreiras todas: aceite a palavra de Deus como padrão de vida. Ela é o seu manual, ela é o seu manual de conduta. Por isso eu sempre vou insistir nas lives: medite na palavra de Deus todos os dias. Vai tomar uma decisão, veja na palavra o que o Senhor diz sobre isso. Vai fazer uma escolha, o que o Senhor diz sobre isso. Vai lançar uma palavra para alguém, o que o Senhor diz sobre isso. Vai começar a ter um sentimento diferente dentro de você, o que o Senhor diz sobre isso. Segunda coisa importante para vencer as barreiras e você tomar essa decisão de entregar a sua vida completamente para Deus: aceite a vontade de Deus como seu estilo de vida. Aceite a vontade de Deus como seu estilo de vida. Queridos, a melhor coisa que fazemos na vida é viver no centro da vontade do Senhor. Olha o que Paulo disse aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. É maravilhoso isso. É maravilhoso. Presta muita atenção no que Paulo escreveu aos Romanos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês.
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ofereçam-se em sacrifício vivo, ou seja, submeta a sua vida completa ao senhorio de Cristo. Isto é um culto. A entrega a Deus completa é um culto racional. E dessa forma não seremos moldados pelo padrão deste mundo, mas e sim por experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Salmo 40, versículo 8: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. E para finalizar esse devocional, o terceiro ponto que devemos fazer para ter essa decisão correta de entrega 100% a Deus é aceitar o poder de Deus como a nossa principal força para superar a vida. Aceitar o poder de Deus como a nossa principal força. Filipenses capítulo 4, versículo 13, essa é a chave que faz toda a diferença. E o apóstolo Paulo disse nessa porção da palavra aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. A força do Senhor nos faz poder todas as coisas, poder superar todas essas barreiras, poder entregar a nossa vida completamente a Deus, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, queridos, isso significa que em Cristo podemos vencer os maus hábitos, resolver os nossos problemas de relacionamento, experimentar uma reconciliação de vida, encontrar um consolo no tempo correto, entender as perdas, gerar em nós esperança, atravessar os dias de angústia. Entregue o seu caminho ao Senhor e reconheça a sua completa dependência a Cristo. Decida entregar hoje, queridos, completamente. Decida entregar. Amém? Esse é o devocional de hoje. Espero que essa palavra venha vos abençoar como me abençoou. Que essa palavra possa ser um bálsamo na vida de vocês, um renovo da presença de Deus. E não crie reservas, entregue completamente para Deus. Submeta a sua vida ao senhorio de Cristo. Submeta a sua vida ao senhorio de Cristo. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos entrar em oração. Como eu gosto desse momento. O momento de oração é um momento onde tudo é possível. Sabe, quando entramos num ambiente de adoração e de oração, estamos entrando num ambiente sobrenatural, onde tudo pode acontecer. Onde tudo pode acontecer. Entenda que nenhuma oração é em vão. Nenhuma oração é perdida. Então, a oração, ela faz parte dessa entrega, de submetermos a nossa vida, as nossas questões, as nossas dúvidas, as nossas preocupações ao senhorio de Cristo. Amém? Vamos orar? Ore com fé, ore com convicção, ore com a certeza de que existe um Deus que está com seus ouvidos inclinados e Ele ama ouvir a nossa voz. Então vamos orar juntos, clamando a Deus que nosso dia hoje seja um dia extremamente abençoado, cheio da sua graça, do seu favor, e que Ele nos dê essa capacidade de superar essas barreiras do orgulho, da culpa, do medo, da preocupação, e que possamos atravessar todas essas barreiras que são frutos do nosso pecado, que nos fazem olhar mais para a carne, para os nossos sentimentos, do que olhar para Deus. Mas em Deus vencemos todas essas barreiras através da sua palavra. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos na Tua presença, continuamos na Tua presença. Presença essa que nos transforma, presença essa que nos restaura, presença essa que nos faz começar de novo. Faz de novo, Senhor. Faz de novo sobre as nossas vidas.
Obrigado, Pai, por este momento. Obrigado pela Tua presença, porque independente das circunstâncias, independente do que achamos ou deixamos de achar, independente do que falamos ou deixamos de falar, oh Deus, independente do que pensamos ou deixamos de pensar, o Senhor continua sendo Deus sobre nossas vidas. Que possamos estar, Senhor, com os ouvidos sensíveis à Tua voz e escutar o Senhor dizendo: vinde a mim, todos vós que estão sobrecarregados. Oh Deus, que os nossos ouvidos estejam sensíveis a essa voz. Pai, obrigado por esta palavra que nos ensinou que devemos enfrentar todas as barreiras através da Tua palavra, através da Tua presença. Devemos superar o medo, as preocupações. Tira de nós, Senhor, toda a culpa, todo o orgulho. Que possamos olhar para nós e entender que somos completamente dependentes do Senhor e do Teu agir. Oh, Pai, que os Teus planos se cumpram na vida de cada um de nós. Tira de nós tudo aquilo que impede, Senhor, de ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Que a partir de hoje eu possa pegar a minha vida por completa e submetê-la ao senhorio do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Que Ele possa tomar conta de todas as esferas da minha vida e que possamos, Senhor, cada vez mais ser direcionado pelo Teu Espírito. Obrigado por esta palavra que nos traz de volta para o trilho, nos traz de volta pelo caminho correto da vida. Obrigado, Senhor, por estar aqui conosco todos os dias, nos ensinando, nos mostrando através da Tua palavra o caminho que devemos seguir. Por isso, Pai, derrama sobre nós mais e mais da Tua graça, do Teu favor. Precisamos do Senhor, Pai. Sozinhos não somos capazes de dar um passo. Sozinhos não somos capazes de resolver nenhuma questão. Por isso, toma frente. Toma frente, Senhor. Toma frente da nossa vida e nos faz viver plenamente no centro da Tua vontade, Pai. Senhor Deus, eu peço por essas pessoas que estão online comigo, Senhor. Estão aqui diariamente, Senhor, para aprender da Tua palavra. Que o Senhor os abençoe em tudo, em todas as esferas da vida deles. Financeira, sentimental, de relacionamento, profissional, seja qual for a esfera da vida que está com alguma questão a ser resolvida. Opera nesta hora, Senhor. Que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, sobre a sua casa, a sua família, seus filhos, sobre os seus negócios. Ressuscita sonhos, Pai. Ressuscita projetos. Derrama a Tua paz sobre a vida deles e que eles possam desfrutar plenamente da Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Que esta palavra encontre neles, Pai, coração fértil e produza frutos para a honra e glória do Teu nome. Não peço somente por eles, mas por todos aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra os alcance, os transforme e que eles sejam reavivados pelo Teu poder. Obrigado, Pai. Obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado por entregar o Teu Filho por cada um de nós. Obrigado, Senhor. Oh Deus, como é bom viver no centro da Tua vontade e desfrutar da Tua presença. Pai, abençoa o nosso novo dia que está começando. Que ele seja repleto das Tuas bênçãos, da Tua graça, do Teu favor. E que possamos experimentar a Tua vontade no dia de hoje. Em nome de Jesus, Pai. É no Teu nome que eu oro e é no Teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Vamos seguir juntos, caminhando, um dia de cada vez, vivendo o que Deus tem para cada um de nós. Cada um tem uma carreira para ser completada. Cada um tem um destino para seguir. Cada um tem um objetivo traçado por Deus. Viva plenamente, entregue a Deus. E tudo se cumprirá na sua vida no tempo do Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, nem sobrecarregados. Escute Deus dizendo mais uma vez: vinde a mim, todos vós.
que esse vinde a mim possa ecoar no dia de hoje e que tudo que você fizer e passar hoje, escute, vinde a mim, todos vós. É o convite de Deus nesta manhã para mim e para você. Amém, queridos? Continuamos aí com o nosso desafio do devocional. Hoje vamos ler o capítulo 28, estamos terminando aí o Provérbios, capítulo 28, e vamos seguir. Depois vamos começar a ler Salmos. Amém? Obrigado por cada um de vocês. Eu amo vocês em Cristo, vocês são muito especiais. E vamos a cada dia vivendo, superando, vencendo e nos ajudando. Eu não preciso só de Deus, eu preciso de vocês também, né? Preciso de Deus, que Deus me sustente, me dê graça e força, mas eu preciso de cada um de vocês também. Vamos juntos, caminhando, sendo alicerçados pela palavra e sustentado por ela. Amém? Essa live vai ficar gravada aí no meu Instagram, depois de 24 horas ela sobe para o YouTube, tá? Quem ainda não conhece o YouTube, basta ir lá no link do perfil, clica no link, se inscreva, compartilhe e vamos espalhar esperança. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe. Amém, Patrícia. É uma grande oportunidade de estarmos juntos, né? Que Deus os abençoe e, se Deus permitir, amanhã estaremos aqui mais uma vez, às 6 horas da manhã, para mais um devocional. Chame mais gente, convide mais pessoas. Vamos aumentar essa live para que pessoas possam ser transformadas pela palavra de Deus. Que Deus os abençoe e até amanhã.